raízes. Pedro se lembrou e disse: Rabi, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. Está na Bíblia de Jerusalém, foi a fonte que eu peguei. Inclusive, nessa época de fake news, é sempre bom a gente citar a fonte agora, né, gente? Para não dizer que Jesus também é fake. Então, vamos lá na Bíblia para procurar isso. A semana passada, nós estávamos estudando aqui muitas passagens, e eu falei sobre a figueira, mas fiquei curioso. Eu nunca tinha visto uma figueira e trouxe aqui para compartilhar com vocês. Essa árvore, que pode chegar até 6, 8 metros, mas ela, em geral, ela tem essa altura, uma média altura, nós dizemos assim. E foi essa árvore aí em que Jesus se dirigiu para colher esse fruto aqui. Alguém já tinha visto um figo, uma figueira? Coisa gostosa. Foi a primeira vez. Eu vi, inclusive, alguns doces que são feitos dessa fruta, e agora que eu vi, eu vou querer provar também. Mas, meus irmãos, a figueira, ela tem uma representação muito maior, não só como planta, como alimento. Ela faz parte da cultura, inclusive da cultura religiosa daquele povo, daquela época. A figueira, a videira, a oliveira, elas representam, em certa medida, o povo de Israel. E seus frutos, aquilo que é devido a Deus. A figueira como árvore representando Israel, o povo judeu, e os seus frutos, que são justamente Deus fluindo, dando a sombra, dando o alimento espiritual àquele povo. Então, meus irmãos, a gente também pode imaginar que essa figueira vem sendo plantada desde Abraão, o pai da religião judaica. Ela começa, essa pequena semente chega até o Egito, e a gente imagina, se essa semente tivesse florescido, dado frutos, ali mesmo entre o povo egípcio, a nossa humanidade estaria evoluída em muito, não só em espiritualidade, mas também em ciência, em tecnologia, na área médica, em todas as áreas do conhecimento. Porque os capelinos, que nós sabemos, estavam encarnados naquela época, na região ali, principalmente da África, do Egito, eles tinham os compromissos dele, os débitos foram quitados, em certa medida, conseguiram superar o seu trabalho de renovação, partiram, mas não assimilaram, ou pelo menos nós não assimilamos uns com os outros, o fruto espiritual com o fruto da tecnologia, do conhecimento. E aí, Deus, como o dono da vinha, o Senhor da vinha, retira novamente aquela pequena semente com o povo judeu, passa em peregrinação 40 anos no deserto e planta novamente na Canaã, na terra prometida. Ali na Palestina, essa árvore novamente é plantada. E aí, meus irmãos, ela representa, como eu já disse, em certa medida, esse Estado, esse povo de Israel. E aí agora a gente vai ver aqui, por que teria Jesus amaldiçoado essa planta? Na verdade, não ocorreu uma maldição. Pouco antes, no início do capítulo 11, Marcos vai narrar a entrada triunfal. Na verdade, Jesus ele precipita a sua morte. E Marcos começa a narrar isso no seu capítulo 11. Ele diz, inclusive, aqui no versículo 11, capítulo 11, versículo 11, já finalizando o momento da entrada do Cristo em Israel. Entrou no templo, em Jerusalém, e tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Jesus entra, como a gente já conhece, e vendo até em filmes, a gente vem com essa memória aqui. Jesus entrando em Jerusalém, aquele grito de Hosana, bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor, filho de Davi, Salvador. É aquele mesmo povo que está louvando ele ali. Mais na frente, em Marcos 7,6, ele vai dizer, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha a falsa aparência, aqueles gritos de saudação, de louvor. E aí a gente vai ver uma outra coisa curiosa sobre as aparências. Essa arvorezinha aqui, figueira, ela tem uma peculiaridade, uma característica curiosa. Muitas folhas, mas essas folhas só aparecem depois que o fruto surge, ou quase que concomitantemente, mas a regra é, primeiro vem o fruto, depois as folhas. Então, olha, se qualquer um de nós cruzarmos com uma figueira, se tiver folhas, ela tem fruto. É da lei, é da natureza, tá bom?
Essa figueira, ela, naquela região, ela dá frutos 2 vezes no ano. Mas ocorre também de algumas, como a gente conhece aqui com todas as nossas frutas, plantas, árvores, que existe uma coisa que chama de fruto temporão. Entre uma estação e outra, surge um pouquinho de fruto ali, não é tão forte, não é tão vigoroso quanto na estação de vida, mas surge um fruto sim. Ocorre que, ainda que seja um fruto fora de época, se mostrou folha, tem que dar fruto. É da lei. Então, se a gente está aparentando alguma coisa de muito grande, de pomposo, de diferenciado dos demais irmãos, é porque a gente já tem folhas. A gente se pergunta agora, nós temos frutos? Voltando aqui para o nosso versículo, para Marcos, a gente vê que, primeiro, antes desse momento, Jesus está no templo. É saudado pelo povo e se dirige ao templo. Lá chegando, Jesus observa o vai e vem das pessoas, o comércio, as vaidades, a ganância, as intrigas políticas, a briga pelo poder religioso entre os sacerdotes. Inclusive, Anás era sogro do sacerdote na época, Caifás. E eles dois, ambos tinham muitos negócios ali. Negócio com venda de animais para sacrifício. Na verdade, a maioria dos sacerdotes tinham, mas eles eram os mais ricos, reconhecidamente. E é nesse momento, quando Jesus se retira, vai, conforme Marcos diz aqui, perdão, aqui ele não diz, mas ele diz que se retira no versículo 11, capítulo 11, versículo 11, ele diz que saiu para Betânia com os 12. Jerusalém, Betânia, Jesus passa por Betfagé, que é uma pequena aldeia, vai para Betânia, pernoita na casa de Marta, sua amiga, e de manhã cedo, no dia seguinte, eles saíam de Betânia e Jesus teve fome. Mas aí a gente lembra, que fome é essa? Jesus já estava com fome desde ontem, do dia anterior, porque ele foi no templo colher os frutos espirituais daquela árvore frondosa, cheia de polpa, cheia de folhas, que o templo de Israel representava. Nós dissemos logo no início aqui que a figueira faz parte da cultura de Israel. Faz tão parte, gente, que lá em Gênesis, desde Gênesis, a gente vê que Adão, quando precisou cobrir suas partes, ele diz suas vergonhas em outras ações bíblicas, qual foi a folhinha que ele usou? Figueira. Ao longo do Velho Testamento, a gente encontra outras citações sobre a importância da figueira na cultura, na vida daquele povo. No Novo Testamento, Jesus também vai fazer algumas referências à figueira. Mas olha só como é importante a figueira. Então, quando Jesus vai ao templo, que era uma figueira frondosa, com muitas coisas, com muita pompa, riqueza, luxo, cheia de rituais, e vai em busca de frutos, de colher os frutos espirituais, vai buscar alimento espiritual ali, Jesus se decepciona. E a gente imagina a decepção do mestre. É claro que ele já sabia, mas ele precisava passar por esse processo de humanidade que todos nós passamos, por essas necessidades de verificar a coisa em loco, para dizer que nós também podemos fazer o mesmo. Jesus era um ser divino, a humanidade dele estava à parte, mas se viu, ele exemplificou, passando, caminhando como todo humano, para dizer que nós também podíamos fazer o mesmo. E ele nos convida a fazer uma reflexão espiritual acerca do que nós vemos. A gente vê essa figueira frondosa, pomposa, à sombra, ali onde os viajantes naquela época podiam se deitar, podiam recolher os frutos, e a gente fica se imaginando, essa figueira, ela existe no meu coração? Qual é o estado dela? Então a gente começa a se colocar como agricultor, para entender o porquê de Jesus ter dito, ninguém jamais coma do teu fruto. A gente vai para Jerusalém, um dia antes, para o templo, e Jesus procura o fruto. Cadê fruto? Aqui não tem fruto. No dia seguinte, saindo de Betânia, e a gente imagina, saiu de Betânia, saiu da casa de Marta, sua amiga, teria Marta deixado o mestre se ausentar de sua casa sem uma refeição? Não. Marta, amiga, ninguém deixaria jamais o mestre se afastar de si sem lhe retribuir a grandeza espiritual, seja de que forma fosse. Então a gente começa, que fome foi essa que Jesus teve? Ele já estava faminto. Jesus, como agricultor, como semeador,
vem em busca dos frutos que foram plantados lá atrás, já com Abraão, com o pai da religião judaica, que veio caminhando, passou por Moisés, está lá plantado já no solo fértil de Israel há muito tempo. E Jesus foi em busca disso. Essa necessidade da gente oferecer aos céus, ao Pai, ao Senhor da vinha, os frutos. E aí, meus irmãos, chegando no templo, Jesus se decepciona e compara, quando está indo novamente para o templo. É nesse momento, inclusive, quando Jesus passa dessa figueira, que ele vai lá e expulsa os vendilhões do templo. Está em Marcos 11, 15. É nesse momento que a gente lembra que Jesus foi enérgico. A gente não vai pensar em Jesus violento, derrubando mesa, virando. Enérgico. Acho que a presença dele lá de Jesus fulminava qualquer intenção gananciosa. Talvez eles tivessem corrido e naquele estardalhaço, mesmo tivesse derrubado uma mesa, tivesse provocado algum alvoroço diferenciado. E a gente se pergunta, por que Jesus não foi preso naquele momento? Porque existia a polícia do templo, que podia prender Jesus, já naquele momento. Olha, se ele estava fazendo algum estardalhaço, mas não foi preso porque ele estava em busca de uma coisa que era devido, era justo. Então os judeus ficaram ali, todos receosos, ouviram tudo aquilo ali, Anás e Caifás, receosos porque até o momento Jesus estava brincando com eles, falando de autoridade espiritual. E como eles tinham o poder espiritual, pelo menos o poder estabelecido na qualidade de sacerdote, até aí, deixa para lá. Isso é mais um falso profeta. Jesus já estava botando lá, já estava se tornando famoso, as suas curas, as suas pregações, mas ainda assim eles não ligaram muito não. Mas quando Jesus mexe no capital, no dinheiro, no poder econômico, aí realmente Jesus dá um passo mais próximo da sua própria morte. Ele precipita a própria morte. São os momentos finais de Jesus. E aí, meus irmãos, a gente vê aqui que essa figueira, representando o nosso coração, a gente vê que há pessoas que são estéreis em sentimentos afetivos, outras em atos de generosidade, de bondade, de tolerância, de compreensão. E por mais que a gente adube, por mais que a gente vá lá, que regue, que tome conta, que tire as ervas daninhas ao redor dessa figueira, elas não vão frutificar. Talvez elas até apareçam com essa pompa toda aí, ó, as folhas, mas cadê os frutos? Nós, na qualidade de pais de família, de filhos, de irmãos, de trabalhadores, de religiosos, de espírita, cristão, não importa como, a gente está com folhas ou nós também já temos folhas e frutos? Melhor seria a gente primeiro ofertar os frutos, depois as folhas, porque é da natureza espiritual. Eu primeiro ofereço ao meu irmão compreensão, tolerância, trabalho, paciência. Eu primeiro saio podando as ervas daninhas do orgulho, do egoísmo, da vaidade, para depois, por natureza, Deus nos confere a pompa espiritual. É uma aquisição espiritual. A coisa não é o inverso, não. Primeiro me dê a pompa de bom pastor, de bom espírita, de bom filho, de bom marido, de bom irmão, e depois eu dou os frutos. Não. E aqui, Jesus vem dizer que, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutter, ele vai dizer que a religião do Cristo não é a religião das folhas, mas sim a dos frutos. Então não adianta, gente. Essa sementezinha que vem sendo plantada desde lá de Abraão, como a gente viu, está sendo transportada, transplantada, arrancada de tempos em tempos. E nós temos responsabilidade nisso, porque vai chegar uma hora em que, nesse terreno, nessa casa, mãe terra, no orbe terrestre, nós não vamos ter mais condições de ser plantados para oferecer frutos. Por enquanto, a gente está só com folhagem, oferecendo as folhas, a pompa, a mentira. A gente está enganando, mas enganando a Deus, não. Ele conhece bem. E quanto a essas folhas que a gente oferece aí, nós estamos encerrando na quarta-feira, na Evangeloterapia, o capítulo dos falsos profetas. Quando a gente está com folhas, é porque a gente está se colocando do jeito que Jesus fala lá. A gente está agindo como falso profeta. É aquele falso profeta dentro do lar. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não. A gente tem que lembrar, eu comentei nos estudos aqui conosco, na quarta-feira, que eu vi circular muito na internet, inclusive no WhatsApp,
uma frase que é atribuída a São Francisco de Assis, que eu achei muito bonita. Eu não consegui pesquisar, na verdade fiz uma pesquisa muito rápida, para saber se aquilo realmente era dele, mas dizia assim, pregue o Evangelho constantemente, diariamente. E se for preciso, use as palavras. Coisa bonita, né, gente? É isso aí, ó. Primeiro dê os frutos, aí lá no final, se for preciso para complementar, use as palavras, vá pregar. O ide e pregai é ide, mas com frutos. E pregue, se somente for necessário usar a palavra, vá lá. A gente vê assim, nossos irmãos na rua, pregando no ônibus. Às vezes você está tão perturbado que até lhe faz bem assim. Coisa gostosa, eu estava pensando aqui em conta, em problema familiar, em entes queridos que eu já perdi, e essa criatura está aí doando o tempo dele dentro de um ônibus, falando numa praça. É bonito. E a gente não pode julgar o coração das pessoas, porque talvez essas pessoas já estejam dando frutos, muito antes de estarem ali falando, profetizando. Profetizar também é servir como arauto, servir como anunciador do reino de Deus. E aí a gente fica, poxa, vou fazer isso também. Mas primeiro vamos pensar como São Francisco diz, se a frase realmente é dele, me perdoe, eu não pude confirmar isso. Prega o Evangelho. Se for preciso, vamos usar as palavras. Lembrando que, como está aí no livro de Parábolas e Ensino de Jesus, a religião do Cristo não é de folhas, de pompa, de aparência. A gente vê que essa necessidade de renovação espiritual vem lá da figueira. Quando Jesus, depois que Jesus expulsa os vendilhões do templo, reprovando aquela falsa aparência, ele ainda diz, não está escrito que minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Jesus está arrancando do templo naquele momento ali, fazendo secar pela raiz aquela falsa aparência de que ali há frutos espirituais. Ele está dando uma mensagem a todo o povo da sua época, de que, olha, essa árvore não está dando frutos, eu preciso arrancá-la pela raiz. E o que é que nós fazemos como agricultores? A gente vai lá, a gente planta, por exemplo, a gente planta um relacionamento afetivo, com a namorada, com o namorado, com um companheiro, uma companheira. A gente planta uma amizade, e a gente rega, e a gente cuida, e a gente espera que cresça, que floresça, e ela não dá frutos. Então o que é que a gente faz? A gente vai lá, precisa do terreno, nós vamos lá, pela raiz a gente arranca o que não deu certo e planta uma nova semente. Foi isso que Jesus fez com a figueira. Ora, ela, apesar de ter a chance de dar um fruto fora de época, é o fruto temporão, ela continuava somente com a aparência de que ali havia frutos. E o que é que Jesus faz? Não, minha irmã, eu preciso secar você pela raiz para que outra flor, que outra planta, que dê a oportunidade de outra coisa aqui ser plantada, regada, cuidada, para dar frutos. Porque o viajante sedento, quando ele vem, inclusive naquela época da Palestina, as pessoas viajavam por longa distância, imagina numa região desértica, com pouca água, vê uma árvore frondosa como aquela, bonita, e diz, frutos, eu vejo folhas, então eu sei que tem frutos, e chega lá e a decepção. É isso que vem ocorrendo com as nossas religiões, com nossos líderes espirituais. A gente, infelizmente, como espíritas, a gente tem que citar isso. No Fantástico de 2 semanas atrás, nós vimos um caso muito triste, a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, ou Sociedade de Estudos Espíritas Brasileira, uma coisa dessa, não lembro o nome, mas saiu no Fantástico. Infelizmente, envolvendo um médium, né, uma figueira, com a pompa, não estou querendo, inclusive, fazer, me perdoem, não quero aqui fazer um julgamento antecipado, porque isso cabe à justiça, mas pela condição, a gente compara. Olha na nossa religião, na nossa própria carne, a gente tem exemplo de figueira frondosa sem frutos. A gente vê isso em outras religiões, na evangélica, na cristã, católica, em qualquer lugar, mas não nos interessa os outros, meu irmão. A gente tem que florescer onde nós fomos plantados. Os outros são os outros. Cabe a eles. A colheita, a época da colheita deles vai chegar. E essa renovação espiritual vem se dando paulatinamente ao longo dos tempos. E sobre essa necessidade de renovação espiritual, a gente teve, 10 anos atrás, a partir de 10 anos atrás,
muitas obras falando sobre transição planetária, renovação espiritual do orbe terrestre. Na verdade, outros espiritualistas, desde a década de 70, vêm falando muito sobre isso. E aí, olha, um livrinho que a gente deixa sempre esquecidinho lá, Obras Póstumas, no capítulo da Regeneração da Humanidade. Kardec, em 1866, há mais de 150 anos atrás, já falava de que, olha, os tempos da nova colheita já eram chegados, já lá. Então, Jesus já está, desde há muito tempo, em busca de nossos corações, da figueira plantada em nossos corações, buscando os frutos. 1866, 3 anos depois, Kardec vem a desencarnar. O livro Obras Póstumas já continha essa mensagem aqui. E ele diz aqui que quando formos em busca de sinais dessa nova colheita divina, eu quero saber quando é que Jesus vem, porque eu preciso me preparar. Eu preciso começar a produzir, dar frutos. Então ele diz aqui que a gente não procure esses sinais em lugares externos. Ele diz aqui, não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, quanto nenhum vereis. E os que vos anunciarem estarão a enganar-vos. Isso é uma observação em falsos profetas. Olhar em torno de vós, entre os homens, aí é que os descobrireis. E aí a gente lembra aqui de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, quando perguntaram a Jesus quando viria o reino de Deus. E Jesus vai e diz que o reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão, ele aqui, ele ali, ele acolá. O reino de Deus está entre vós. Então não adianta, a gente procurar esses sinais dos tempos, como grandes cataclismos, acidentes, com desencarne em massa, tsunamis, terremotos. Isso, todo o processo geológico da Terra já vem apresentando isso há milhares de anos, desde a própria formação da Terra. Inclusive no livro A Gênese, ele fala de um movimento de rotação da Terra, em que ela passa a girar em torno do seu próprio eixo, que dura aproximadamente 10 mil e algumas centenas de anos aí. Isso está se operando, a Terra está inclinando o eixo. A gente escuta muito essa coisa do sertanejo de dizer que o sertão vai virar mar. Vai mesmo, porque os polos estão derretendo, o mar está invadindo, então o que era muito seco vai começar a receber água do mar, o clima vai estar se modificando, a gente está acompanhando isso todo dia. Furacão, terremoto, tudo, gente. Tudo isso a gente vem acompanhando. Isso não é sinal de uma coisa que está acontecendo agora, não. Isso vem ocorrendo ao longo do tempo, paulatinamente. A gente é que fica, meu Deus, sinal dos tempos. Esse sinal dos tempos, nada, isso daí vem ao longo de muitas eras. E aí a gente vê aqui que essa renovação espiritual, essa regeneração que Kardec alerta, que os espíritos alertaram a Kardec, ela não se comporta tão só de espíritos eminentemente superiores, mas de espíritos que, já tendo progredido, estão predispostos a assimilar as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. Então, ler isso nos enche de esperança, porque a gente pensa assim, essa transição planetária, essa é a última oportunidade da gente. Mas olha, aqueles que estão predispostos, nós, se a gente está predisposto a secundar o trabalho, quer dizer, servir de suporte para esses espíritos de Alcione, principalmente da constelação de Alcione, que estão reencarnando na Terra, para mudar a atmosfera psíquica do planeta, se a gente estiver disposto verdadeiramente a dar frutos para que essas criaturas possam contribuir mais facilmente com o trabalho de renovação espiritual, a gente vai ter uma chancinha aqui. A gente não tem que estar também com aquele pavor de, essa é a minha última encarnação, se eu não virar santo aqui. Não, não é assim não. A estrada da santificação é longa. E geralmente a gente não quer passar por ela, não. A gente quer sempre colher nas árvores que outros plantaram. Divaldo falou isso. Então, a gente tem que dar o esforço, crescer, florescer, para poder dar frutos e fazendo parte, tomando parte nessa mudança aí que se avizinha. Se avizinha não, que está ocorrendo. Como a gente vê aqui, na continuação da leitura, essa imigração de espíritos, ninguém pretenda que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores. Muitos, ao contrário, aí hão de voltar, porque muitos cederão ao império das circunstâncias
e do exemplo. Neles a casca está mais estragada do que o cerne. Tomara que sejamos nós. Essa casca, esse fruto, esse figo esteja estragado somente na casca. Por dentro nós estejamos realmente imbuídos de bons sentimentos, da vontade de renovação, de contribuir para um mundo melhor. É muito bom, essa mesma leitura continua lá na regeneração da humanidade, porque ele diz aqui uma das características desse momento importante de transição. Ele diz que esses espíritos que estão ainda muito arraigados, com raízes no mal, que não querem abrir mão desse espaço maravilhoso que é a Terra, que não querem produzir, que não querem dar frutos, ele diz que desvairados correrão a sua própria perda, provocarão destruições que darão origem a um sem número de flagelos e de calamidades, de sorte que, sem o quererem, apressarão o advento da era de renovação. E, como se não se operasse com bastante rapidez, a destruição e suicídio se multiplicarão em proporções inauditas até entre as crianças. E a gente vê, meus irmãos, a gente precisa lembrar de um trecho do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em que Jesus pede a Ismael, o anjo, que guia os destinos espirituais do nosso Brasil, que Ismael reúna todos os criminosos, os generais, os assassinos, os estupradores, os ladrões, reúna todos eles e os faça nascer, plantar aqui na nova pátria do Evangelho, no Brasil. Então, gente, o que a gente está vendo aí, chegando ao extremo, os crimes, as violências, os assassinatos cruéis, isso é só reflexo do que Jesus mandou, pediu para que Ismael fizesse. Hotéis aqui somos nós, viu? Esses criminosos, esses assassinos, os ladrões, os políticos de outras eras, somos nós. Mas olha que bom, olha o quanto a gente já evoluiu, olha o quanto a gente já melhorou. Será que a gente não vai ter oportunidade de renascer nessa terra quando aqui realmente se tornar o rei que Jesus prometeu? Então a gente já evoluiu muito, mas a gente precisa ter ciência de que muitos ainda ficaram lá atrás e estão tendo realmente a última chance. Ismael reuniu, atendendo ao pedido de Jesus, e estão aqui, representados na política, nas ciências, nas artes, na música, donos de um poder econômico sem limites, inimaginável, donos de riquezas aí que a gente não consegue conceber, mas é muito triste quando a gente vê aqui que os suicídios se multiplicarão até entre as crianças. Aí, meus irmãos, olha, esses dados são do site da ONU, nada de fake news, publicado em 10 de setembro de 2018. Quase 800 mil pessoas se suicidam por ano. Isso é quase 1 milhão de pessoas por ano. Isso dá uma média de a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. É muito grave. 1 minuto, se a gente pensar aqui, vou ficar aqui contando agora, Alexandre falar, pronto, 1 minuto, em 40 segundos alguém cometeu suicídio. É muito triste. E isso já Kardec disse em 1866, está lá no livro Obras Póstumas. A gente pensa que esse número só ocorre em países desenvolvidos, inclusive porque no início desse ano, o Fantástico mostrou uma reportagem de japoneses lá, o alto índice de suicídio entre os japoneses. E aí ele alega pressão do trabalho, é estresse, é solidão, inclusive entre os idosos, os aposentados. Mas não, a ONU vem dizer aqui que em 2016 esses dados também ocorriam lá em países assim como os nossos. Aqui no Brasil, a taxa de um suicídio a cada 45 minutos. É muito triste também. Enquanto nós falamos, um encontro fraterno desse aqui, em que a gente busca se aproximar mais do Evangelho, algum irmão nosso está cometendo suicídio em algum lugar dessa pátria abençoada, desse lar que representa a figueira do Evangelho. Ele disse também que a loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem estarão riscados do número dos vivos. A gente enlouquece e realmente a gente é riscado. Antes mesmo de morrer, a sociedade já exclui, a família exclui, joga num hospital psiquiátrico qualquer, quando tem condições, quando não fica na rua. A gente sabe, a gente convive e vê essas coisas diariamente, mas isso já estava lá em Obras Póstumas, e lá na ONU,
ele diz aqui que as doenças mentais, a ONU, em mais um relatório, ela começa a dar sinais aos 14 anos, mas a maioria dos casos nem é detectada nem tratada. É uma coisa muito triste mesmo. E a gente está vendo isso hoje, as crianças com problemas mentais aí, a pressão, é uma alimentação também que contribui muito, é pressão exigindo resultado de vestibular, de melhores notas, para se destacar, isso vai afetando a saúde mental. Mas para nossa felicidade, a gente tem aqui no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, logo no início, esclarecendo que Jesus transportou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu Evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Olha aí a oportunidade de novo. Então Jesus nos tirou lá daquela região, secou até a raiz, porque lá nós não estávamos florescendo, frutificando, e trouxe aqui para a pátria que ele chamou de a pátria do seu Evangelho. É muito bonito, gente. Esse primeiro capítulo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, lhe leva às lágrimas. Vocês, meu Deus, Jesus esteve aqui, escolheu esse pedacinho aqui, com um desenhozinho de coração, para me plantar aqui. A gente se enche de orgulho, de vaidade espiritual. Não é essa vaidade doentia, não, mas de vaidade espiritual. Meu Deus, olha o lugar que eu estou aqui. E lá no capítulo 1, Jesus fala para Ismael que para esta terra maravilhosa e bendita será transportada a árvore do meu Evangelho, de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fértil, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. E já no capítulo 3, os degredados, ele diz: ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades, lá da região da Palestina, que os homens aniquilaram na sua voracidade carnificina. Coisa bonita, gente. A gente foi lá arrancado lá daquela época, daquela região, porque a gente não estava florescendo. Na verdade, a gente estava só com aquela pompa de árvore frondosa e tem agora a oportunidade de dizer que nesse solo fértil, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Os povos da terra é aquele convite que Jesus faz a Ismael. Vem, reúne todo mundo. Pega aí, da Europa, do velho mundo. Pega todo mundo ali, da Ásia, os povos primitivos, e vai, planta aqui novamente, sob os teus cuidados, Ismael. Ismael atende o pedido. Perdão, está repetido aqui. E aí, meus irmãos, dando continuidade a essa transição, está aí esse livro que teve mais de 100 mil cópias vendidas, só na primeira edição, Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda. Esse livro é fantástico. Eu acredito que muitos de nós já lemos aqui, e ele também nos enche de esperança, mas também alerta sobre a gravidade do momento em que nós estamos vivendo. A gente precisa compreender que os tempos são chegados. Eles não estão chegando, não estão se avizinhando, como quem vem muito lentamente, não. Aqui a gente vê que, olha, vem se falando muito de criança índigo, criança blue, criança diamante, criança cristal. Mas essas criancinhas, quando chegarem aqui, elas precisam sim dos pais. No decorrer da leitura, a gente compreende que a responsabilidade dos pais que vão receber essas crianças é muito grande. É enorme, porque, inclusive, elas estão vindo da constelação de Alcino, principalmente de Alcino, sem nenhum compromisso de ordem kármica aqui, com nenhuma criatura encarnada aqui para dizer, olha, eu preciso reconstruir os laços afetivos quebrados com parentes que eu deixei na Terra. Não. Eles vêm realmente para contribuir, mas vão estar sujeitos à influência da carne. Tão sujeitos que esses irmãos estão se aproximando da crosta terrestre, e eles vêm aos poucos. Não podem chegar e vou reencarnar, não, como um planejamento rápido. Eles estão vindo nas colônias espirituais mais superiores e estão descendo aos poucos para se habituar à pesadíssima psicosfera espiritual que nós mesmos geramos, com inveja, sexismo, drogadição, violência. Então eles estão vindo devagarzinho. E aqui ele diz aqui, ó, preservai o comportamento equilibrado, o respeito entre os parceiros de modo a poder oferecer os recursos genéticos próprios para a modelagem dos futuros corpos desses viajantes da luz.
até na genética. Os pais têm responsabilidade para viver uma vida conjugal saudável, pautada nos preceitos do Evangelho. Porque você não tem um relacionamento saudável, vai demonstrar sua afetividade através do sexo, com muita bebida, saiu com um show legal, né? Muito funk, aí vai chegar, quer receber um irmão de auxílio nessa circunstância? Não vai não. A gente se compromete a reencarnar para receber essas criaturas, mas também nós temos uma parcela muito séria de comprometimento com isso aí. Se a gente não tem débitos para com eles e eles para conosco, a gente tem uma responsabilidade grandiosa. E aí, meus irmãos, ele diz aqui, nas diretrizes para o futuro, no capítulo Diretrizes para o Futuro, ele narrando sobre essa aproximação, ele diz aí que quando, numa primeira atividade programada, estariam reunidos em uma praia do litoral brasileiro mais de 10 mil alienígenas desencarnados para ouvirem a palavra do Dr. Artemio, um espírito que estava conduzindo ali. Olha, só nesse momento havia 10 mil alienígenas. Esses alienígenas, ele se refere aos irmãos de Alcione, numa praia do litoral brasileiro, para começarem a ter os primeiros momentos, os primeiros contatos com nós, os terrícolas, já encarnados, mas desdobrados através do sono. E aí, eles são chegados os grandes e nobres dias do Senhor da vinha. Novamente, Jesus está buscando na sua vinha, na vinha do Pai, os frutos. E aí, olha, esses irmãos, esses 10 mil espíritos, só nesse momento. Durante o livro, a gente vai ver que em outras colônias espirituais, em outras partes do planeta, outras levas de espíritos, milhares de espíritos, estão se reencarnando aos milhares para renovar essa psicosfera pesada que há entre nós. Dentre esses, milhões de espíritos terrícolas, portadores de títulos de enobrecimento, encontravam-se assinalados para o prosseguimento de suas tarefas, conforme nos referimos anteriormente, renascendo neste período formoso de renovação e de esperança. Aqueles grandes espíritos que passaram por nós, na área da música, Mozart, Chopin, na área da medicina, já lá, Platão, os filósofos, Sócrates, essas criaturas estão mais uma vez vestindo esse escafandro terrestre para mergulhar nas nossas inferioridades, para dessa vez, finalmente, fazer com que aqui se instale o reino de Deus. Há muito o que se falar sobre isso, meus irmãos. Essa viagem espiritual que começou já há muito tempo, essa colheita em que o mestre vem realizando desde lá de Abraão, plantando essa semente e arrancando e plantando em outro lugar, vem se produzindo ao longo dos tempos. Eu não sei se vocês já ouviram, eu acho até engraçada essa história que no universo se aproxima do planeta Terra do universo, um planeta que tem 10 mil vezes a massa da Terra, o tamanho da Terra, e foi apelidado de planeta Chupão. É um nome até engraçado, né? A vida é infinita de possibilidades, e Jesus já disse que havia muitas moradas na casa de meu Pai. Então, olha, se a gente não conseguir florescer e dar os frutos aqui nessa morada, nós vamos contribuir em outras moradas inferiores, infelizmente inferiores à nossa condição. Mas para quê? Ainda assim, Jesus oportuniza, Deus, nosso Pai divino de misericórdia e piedade, nos oportuniza a oportunidade de chegar nesses mundos inferiores, trazendo conhecimento, trazendo já essa ideia inata de um Deus de bondade, de amor, de fraternidade, de misericórdia infinita, para que a gente possa fazer, com o nosso conhecimento científico, tecnológico, espiritual, que outros irmãos lá de trás também floresçam. Aconteceu com os capelinos, quando reencarnaram no Egito e em outros lugares para impulsionar o desenvolvimento, as ciências, a tecnologia. Cumpriram com a tarefa e puderam, alguns deles, retornar para sua casa-mãe, para outros lugares, para mundos mais felizes, onde puderam reequilibrar as duas asas do amor e do conhecimento. E o que é que a gente está fazendo aqui? Essa árvore frondosa, ela está somente com as folhas do conhecimento. A gente precisa emprestar a essa árvore os frutos do amor, da bondade, da tolerância, para que essa árvore fique equilibrada, que ela finalmente possa servir para os nossos irmãos. Nossos irmãos cansados
São nossos pais, aqueles que estão cansados, que vêm em busca de nós, de uma palavra de consolação. E aí a gente só tem folhas, mas cadê o fruto? Quantas vezes a gente já se envergonhou porque não tem uma palavra de consolo, de conforto para um irmão nosso que está sofrendo? A gente vê, teve uma jovem que suicidou-se, antes de suicidar-se aqui, inclusive fez não sei se chama de live no Instagram, e botou lá para a minha irmã Andresa, que estava comentando isso no evangelho passado. Ela disse: meu irmão, tinha muita piada, tu não vai fazer nada disso, mulher, deixa de pantinho, deixa de coisa. Ela falou: papai, eu fui lá no privado, mandei uma mensagem ao culto e disse: olha, eu nem lhe conheço, viu? A gente só é amiga daqui, mas se você quiser desabafar, conversar comigo, dizer qualquer besteira aí, pode falar. Estou aqui para lhe ouvir, tá certo? Pode até pedir o número do meu telefone. Bem, enfim, a criatura desencarnou. Mas cada um daqueles comentários ali, deixa de coisa. Para com isso. Como tu chora bonitinho. Isso reflete, não é maldade não, mas é a nossa incapacidade de oferecer um fruto para uma irmã que está sedento, que está com fome espiritual. É só incapacidade, gente. E a gente vai sim ser cobrado por cada suicídio, por cada criatura dessa que parte com fome de espiritualidade. Porque nós estamos aqui numa casa espírita. Olha que fraternidade bonita. Olha que coisa bonita que nos une aqui depois de um dia em que a gente relembrou nossos irmãos, em que a gente inclusive se prepara para perder os que estão próximos de nós. A mensagem do dia de finados não é só para os que partiram, não. É para nós que ficamos, para exercitar já, olha, o que é que eu posso fazer hoje para o meu irmão? Qual é o fruto que eu posso oferecer para a minha cunhada, para o meu irmão, para o colega de trabalho? A tolerância. E na casa espírita? Onde é que eu posso contribuir? E na minha comunidade? Então, meus irmãos, esse trecho aqui, do primeiro parágrafo, está lá na introdução desse livro maravilhoso, que ele diz: peçamos a Deus que inspire os homens públicos atualmente no leme da pátria do cruzeiro, e que, nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude de seus princípios e deveres. E a vós, meus filhos, que Deus os fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Olha que coincidência, gente, esse momento grave, político, econômico que o Brasil vem passando. Isso é uma mensagem que vem se repetindo ano após ano, eleição após eleição, situação política após situação política. Isso está na introdução, esse primeiro parágrafo aí, na introdução desse livro maravilhoso. E já no final, esse aqui já é o último parágrafo, ele diz: conhecedores dessa grande verdade, suplicamos a Jesus se digne derramar do orvalho de seu amor sobre os vermes da terra, que as falanges de Ismael possam, aliadas a quantos se desvelam pela sua obra divina, reunir o material disperso, e que a pátria do Evangelho mais acenda e avulte no concerto dos povos, irradiando a paz e a fraternidade que alicerçam indestrutivelmente todas as tradições e todas as glórias do Brasil. Deus nos abençoe, nos fortaleça nesse momento, que nos ofereça mais uma vez, com a sua misericórdia divina, que permita que nós possamos tirar do nosso derredor as ervas daninhas do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da preguiça moral, para que a gente possa crescer com segurança, para que a gente possa se portar como essa árvore bonita do Evangelho, com pompa espiritual, mas principalmente oferecendo aos nossos irmãos o fruto que Jesus já está pedindo aos nossos corações. Deus nos abençoe e que possamos estar sempre reunidos nessa casa, onde quer que estejamos, em nome de Jesus e com a presença do seu Evangelho em nossos corações. Que assim seja.